E aí, turma, tudo tranquilo? Professor Anderson Marques, Geografia, vamos tocar nossa vida aqui. Quero alertá-los que a gente vai começar a falar agora sobre a economia russa, exatamente a partir da página 49, está essa temática aí. Lembro vocês que na aula passada nós falamos um pouco a respeito da economia da Rússia após a Guerra Fria e que aí chega esse cara aqui, que é o Boris Yeltsin, no poder, e ele acaba renunciando no final do mandato dele em nome desse cara aqui, que é o Vladimir Putin, que está a evolução da cara do Putin ao longo de alguns anos, para vocês entenderem que durante todo o tempo que aparece uma fotozinha dele aí até hoje, as fotos param em 2015, até 2000, até o ano de 2020, quer dizer, ele continua sendo o mandatário maior da Rússia. Vai para 20 anos que esse cara, então, é o cara da política russa. Então, tudo que nós fomos falar aqui está associado principalmente à gestão do Vladimir Putin. Ok? Então, como se deu a economia russa de lá para cá? Após a Guerra Fria, a economia russa passou por uma série de crises financeiras, com muita inflação, desemprego, concentração de renda, fuga de investidores, população na miséria, desvalorização da moeda, enfim. A Rússia consegue se recuperar parcialmente com ajuda internacional, sobretudo do Fundo Monetário Internacional, que é um órgão que empresta dinheiro para quem está com problema. Eu comentei com vocês que aumentou o preço do petróleo e gás natural no comércio, no mercado mundial, fato que ajudou a economia russa a dar uma recuperada, já que eles exportam muito disso. E aqui está o Boris Yeltsin fazendo festa, né? O Boris renuncia, passa o cargo dele para o Vladimir Putin, e é daí para frente que a gente vai abordar agora, falando sobre a economia russa. Essa aqui é a moeda deles, chamada de rublo. Beleza? Vamos lá, era Vladimir Putin. Quando Putin assume o poder na Rússia, ele começa uma recuperação econômica muito melhor do que a do Boris Yeltsin, herdando um pouquinho das coisas boas que já aconteceram no governo do Boris. Putin chega à presidência porque o Boris renuncia, ao Putin novinho aqui. Aí o Putin assumiu e chamou eleições. Quando ele chamou eleições, ele ganhou a eleição. O que ele fez de cara? Diminuiu o poder das elites. Putin é um camarada que ele é muito temido, viu? É bom que vocês saibam disso. Ele reuniu com os empresários, por exemplo, e diz para eles que se eles não fizessem as coisas necessárias para que a Rússia se fortalecesse, eles iam se ver com o Putin. Ele meteu o dedo na cara dos caras. Sim, tem conversa de que ele juntou com os chefes da imprensa e intimidou eles também, enfim. Diminuiu o poder das elites, estatizou a exploração de petróleo e gás. Estatizar, vocês já sabem, é quando o Estado monta empresas ou compra empresas do setor privado. Então hoje o governo da Rússia é dono do que há de mais importante no que se refere a petróleo e gás por lá. Não só a extração, mas a comercialização, postos, por exemplo, a distribuição, o transporte e os dutos, gasoduto, oleoduto. Ele incentivou o desenvolvimento de indústrias internas, sobretudo de base, siderúrgica, metalúrgica em especial, de bens intermediários, que são aqueles que são produzidos para as empresas poderem existir. Por exemplo, eu fundo metal e transformo em placas de ferro. Aí a indústria que vai fazer máquinas vai lá, compra essas placas de ferro e depois usam para fazer máquinas. Enfim. E do ramo alimentício também, setor de alimentos, uma vez que alimento na Rússia sempre foi problema. Já já a gente fala disso. O governo Putin estabeleceu alianças políticas e econômicas com países do Ocidente. E isso deu para a Rússia uma projeção de modo que a Rússia entre no G8. Em 2007, o Putin chegou a presidir o G8. A presidência é rotativa, cada um dos 8 membros desse grupo preside o bloco. G8 é o grupo dos 8 países mais poderosos do mundo do ponto de vista político e econômico. A Rússia volta para esse cenário nas mãos do Putin. Em 2012, como primeiro-ministro do presidente Dmitry Medvedev, o Medvedev era a Dilma do Putin,
Aqui o Lula não podia mais ser reeleito, ele colocou a Dilma lá, a galera votou nele. O Putin não podia mais ser reeleito, colocou Medvedev para ser presidente e virou primeiro-ministro. E isso durante um mandato, depois o Putin voltou ao poder de novo. Tá? Aqui mostrando o Putin crescendo cada vez mais no cenário político russo. E aqui o G8, que é composto por Reino Unido, a Rússia, Canadá, a França, Estados Unidos, Itália, Japão e Alemanha. Certo? Vamos lá. Agricultura russa, características da agricultura russa. Pessoal, a Rússia é o maior país do mundo, certo? Dá mais de 2 territórios do Brasil. Quando caiu o socialismo na Rússia, o setor agrícola de lá passava por sérios problemas. Vamos lembrar, na época da União Soviética, as fazendas e as chácaras pertenciam ao Estado. O Estado até dividia para que o povo e as empresas pudessem produzir nessas fazendas, mas pertencendo ao Estado, ninguém era dono de nada. Nesse sentido, existiam fazendas cooperativas, onde as pessoas iam para lá e produziam a metade para si e a metade para o governo. E existiam fazendas que eram do Estado mesmo, onde produzia para o Estado. Eram chamadas de Sovkhovs e kolkhozes. Enfim, essas fazendas elas ficaram obsoletas, atrasadas, não chegaram avanços científicos por lá. Uma grande quantidade de propriedades rurais tomadas nos tempos da União Soviética foram devolvidas para agricultores pobres pelo Putin, só que ele só deu a terra. Ele não deu condição financeira nem estrutural para que essas pessoas produzissem na terra. Galera, não adianta você pegar sem terra e dar só terra para ele. Ele não é minhoca, ele não vai comer terra. Ele vai ter que produzir. Para produzir tem que ter semente, tem que ter acesso à água, tem que ter financiamento para ele poder modernizar a produção dele, tem que ter via de escoamento, essa coisa toda. Senão a reforma agrária ela fica sem sentido, certo? Sem condição para administrar essas propriedades, esses agricultores pobres não conseguiram gerar a produção necessária para abastecer o país, sobretudo com alimento. Esse fato gerou uma crise de abastecimento no país, fato que estimulou a importação de alimentos. Ok? E aí vamos a algumas características da agricultura da Rússia. A primeira delas, boa parte do país possui clima frio e polar. O solo é improdutivo. Essa parte mais escura aqui é a Rússia, tá? Aonde é que tem realmente produtividade bacana por lá? Nessas partes mais escuras. Os climas quentes e solos férteis se concentram no oeste do país, nessa região do lado de cá do país. Pra cá, galera, ó, deserto, gelo, aqui é complicado. Só que a Rússia possui um solo que é um dos melhores solos para agricultura que existem no mundo, que é o chamado Chernozem. Esse Chernozem realmente tem dado algum tipo de alento para que a produção russa melhorasse, sobretudo nos últimos anos, quando começa a ter algum nível de investimento nesses lugares. Esse solo é um solo de tipo mineral que tem uma cor mais escurecida, dada a alta concentração de matéria orgânica nele. Também é um solo argiloso, ou seja, tem fragmentação muito grande da rocha-mãe. A terra lá é bem fininha e isso tudo acaba colaborando para que haja uma produção um pouquinho melhor do ponto de vista agrícola, mas nada que resolva o problema de alimentação que a Rússia tem. Tá? Esse solo é muito fértil e é encontrado principalmente nas áreas de planície da Rússia. Mas aí continuando, apesar das adversidades, a Rússia é destaque mundial na produção de aveia. O que faz com a aveia? Mingau de aveia. Trigo. O que faz com trigo? Pão, macarrão. Cevada. O que faz com cevada? Cerveja. Vocês estão tomando cerveja não, né, molecada? Pode não, hein? Só suco de laranja sem muito açúcar, tá? Batata. Batata faz purê de batata. Faz batata frita, enfim, batata, a gente come batata cozida. E o girassol, que serve como ração animal, não é bem ração animal, serve como alimento para animal. O hamster chinês, por exemplo, come
girassol, mas sobretudo é utilizado para fazer biodiesel, tá? Enfim, a Rússia leva destaque nesses segmentos aí. Ok? Pessoal, essa é a parte da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Façam os exercícios que eu propus e depois qualquer dúvida a gente tira lá no Classroom. Pode mandar a pergunta lá que eu respondo. Ok? Grande abraço para vocês, boa semana, tudo de bom.